Olá, a paz do Senhor, nós estamos aqui, mais uma lição, nós estamos aprendendo sobre Cristo e sobre a necessidade de receber a Cristo no coração. E depois desse passo tão importante, é o que vem sobre as bases da fé cristã. Vamos orar para começar? Pai querido, Pai de amor, nós te adoramos, ó Deus. Tu és o Deus, ó Pai, de toda a terra, de toda a glória, Senhor. Não há ninguém no céu, na terra, como o Senhor, ó Pai, e nós somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha, Senhor, nos ensinando, Pai, toda a sabedoria do alto, é o que nós te pedimos, a sabedoria. A Tua palavra diz que se nós te pedirmos sabedoria, o Senhor nos concederia, ó Pai, e nós te pedimos isso, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, ó Deus, das Tuas palavras, ó Deus. Que Teu Espírito Santo nos revele, Senhor, com profundidade, ó Deus, para que o nosso coração se abra para o entendimento das coisas eternas, ó Pai. Só Tu tens as palavras de vida eterna, ó Deus, e nós queremos essas palavras para nós. Abençoe cada um nas suas necessidades. O Senhor conhece o coração de cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, sondando, Pai, falando ao coração, respondendo às necessidades, é o que nós te pedimos. Esteja, Senhor, neste estudo o tempo todo, Pai, que seja o Senhor falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, nós vimos na semana passada sobre a nossa condição de pecador, né? Semana passada, quero dizer, no último estudo, né? Sobre a nossa condição. Então, nós respondemos aquela pergunta: por que eu preciso conhecer a Jesus? Né? É uma condição do pecado que nos faz ter a necessidade de encontrar a Cristo, para que a gente possa ver a salvação, reconciliação com Deus e também para que nós possamos viver uma nova vida com Cristo. Hoje nós vamos falar o que significa receber a Jesus Cristo, né? E o nosso texto do Guarde no Coração está em João 1,12, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqui a gente já vê o início da nossa lição. Aqueles que creem em Cristo, recebem Cristo no coração, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que o nosso coração se abre para Jesus. E como é que eu sou, né? Que tem aquela coisa, eu quero dormir até tarde porque eu também sou filha de Deus. Eu quero fazer isso porque eu também sou filha de Deus, né? A gente ouve muito essa expressão, né? Mas se nós formos ver a fundo aquilo que a Bíblia nos fala a respeito, aqueles que se tornam filhos de Deus são aqueles que creem e abrem o coração para Jesus Cristo, né? Deus ama todos, Deus tem um propósito para todos, né? Mas aqueles que creem em Jesus, com a sua boca confessam Cristo como Senhor, como Salvador, então a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, né? Que de filho unigênito, único, unigênito do Pai, passou a fazer de todos, então ele passou a ser o primogênito de todos, né? E nos fez filhos por adoção. É o que nós vamos ver. Mas tem a pergunta: receber a Jesus, existe outro meio? Vamos então estudar a palavra de Deus. Nós vimos então 3 motivos na última lição, né? Eu tenho que me controlar aqui. Na última lição nós vimos 3 motivos pelos quais nós precisamos de Cristo. O primeiro, Deus trata o pecador que não se arrepende com severidade, certo? Lá em Mateus 25:41 fala sobre isso. Só o salvo tem entrada no céu. Apocalipse 7:9. E só o salvo pode servir a Deus. 1 Tessalonicenses 1:9. Então, nós nos tornamos filhos, amigos, servos. Então, nós cumprimos o propósito porque nós entendemos o propósito. E existe uma diferença, né? Cumprir com o entendimento e só viver é diferente. Então, nós temos esse entendimento. Então, nós vemos aqui que nós temos alguns passos depois que nós aceitamos Jesus. E nós vamos trabalhar esses passos hoje. Então, o primeiro passo que a gente tem é arrependimento, certo?
Então, não tem como a gente aceitar Jesus e permanecer do jeito que nós estamos. A gente precisa sondar o nosso coração, examinar o nosso coração, a nossa vida, para que a gente se arrependa dos pecados e a gente converta, né? Então, a conversão, você está indo numa direção e você converte a direção. A gente converta a direção da nossa vida no sentido de Cristo, o alvo que é Cristo. E aqui a gente já dá uma paradinha para explicar, né? A diferença em arrependimento, culpa e remorso tem muita diferença. E essa diferença, ela é muito importante a gente entrar nessa parte conceitual, porque ela que vai desmistificar alguns sentimentos, certo? Então vamos começar pelo remorso. O remorso, ele fica só na área das emoções, né? Você faz alguma coisa errada e você sente remorso, você sente no seu íntimo uma tristeza, mas você parou ali. Você sente a tristeza e fica só remoendo e relembrando aquela tristeza. E sempre que você lembra daquilo com tristeza e só parou ali. Você continua repetindo aquele mesmo ato. Então isso é um remorso. Certo? Vou dar aqui um exemplo muito simples, mas que a gente vai entender. Então, eu tô fazendo uma dieta e na minha geladeira tem um pudim maravilhoso e eu vou na minha geladeira pegar um pedaço desse pudim. Depois que eu como, o que eu sinto? Remorso. Puxa, não devia ter comido esse pudim. Eu não devia ter comido esse pudim. E fico triste comigo porque aquele pudim vai atrapalhar o meu propósito. Eu não devia ter comido esse pudim, não devia. Mas só isso. E passo o dia pensando naquilo e sentindo que eu não devia ter comido pudim. Mas quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, e abro a geladeira, quem tá lá? O pudim olhando pra mim. O que eu faço? Vou lá e pego mais um pedaço. Mesmo sentindo aquela tristeza toda que eu senti e fiquei remoendo o dia inteiro. Aí a gente vem pra culpa. A culpa é o quê? A culpa e o remorso, eles são bem próximos. Todos eles são conceitos próximos. Remorso, culpa, arrependimento. A diferença tá nas atitudes que a gente tem, né? Então, é cada passo. Você sente o remorso, é o primeiro sentimento que vem, e depois vem a culpa. A culpa é quando você entende que a responsabilidade pelo ato foi sua, certo? Então, tá lá o pudim na geladeira. Eu fui lá, comi o pudim, me senti culpada por aquilo, mas eu entendo. A responsabilidade foi minha. Eu errei. Porque o pudim tava lá e eu podia ter ignorado aquele pudim. Mas eu errei. E eu entendo que a culpa foi minha. Que eu deveria ter ignorado. Né? Não vou colocar a culpa no outro que colocou o pudim ali. Eu deveria ter ignorado. Então você toma aquela responsabilidade. Você entende. Na linguagem de sinais é até interessante. A culpa é aqui, ó. Na cabeça, né? Ó. A carapuça serviu, é pra mim isso, olha, me sinto culpada. Eu tenho consciência da responsabilidade. A responsabilidade daquele ato é meu. E o arrependimento é o quê? É mudança, atitude. Então, como é que acontece? Eu comi o pudim, eu senti o remorso, eu senti a tristeza. Mas eu me responsabilizo, eu sinto a culpa, eu entendo, a culpa é minha. A culpa de ter visto o pudim, tomado a decisão errada foi minha. Mas quando eu chego do trabalho, no fim do dia, e eu olho aquele pudim de novo na geladeira, o que eu faço? Aí eu ignoro. Eu tomo uma atitude. Não, eu não vou comer esse pudim. E você sai da geladeira, né? Decidido que você não vai comer. E essa mudança de vida é que faz a diferença, porque daí você vai cumprir o propósito. O propósito não era dieta, né? Seja dieta pela questão de saúde ou pela questão do físico, né? Não é o propósito da dieta, é a dieta, né? Então, assim, você vai cumprir o propósito. Você se arrependeu. Eu me arrependi, eu comi, entendi que sou culpada e não vou comer mais. Porque eu tenho um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Na vida com Cristo é assim. O arrependimento, ele traz um remorso, a gente sente pelo mal que fez, a gente entende o pecado, a gente se entristece pelo pecado. Vem a culpa, eu me responsabilizo por ela, fui eu que tomei a decisão de mentir, né? Fui eu que tomei a decisão de roubar, eu sou culpado pelas minhas atitudes, mas aí entra o arrependimento. Mas eu não vou fazer mais.
Eu converto meu coração, eu converto a minha atitude para Cristo, no sentido de que eu não vou mais na direção de repetir esse erro. Agora eu estou com Cristo, eu vou mudar o meu coração para agradar. Por isso que na última lição a gente viu isso, né? Que o pecado é a transgressão da lei, é desagradar a Deus. E o arrependimento é importantíssimo, porque a partir do momento que eu entendo, sou culpada, me arrependo e mudo a minha vida em direção a Deus, eu mudo a minha vida para agradar a Deus. Então existe diferença nesse conceito, né? Mas vamos ver lá em Atos 2:37, também uma palavra nesse sentido. Atos 2:37. Vamos para a Bíblia. Atos 2:37. Quando a gente vê aqui, depois da descida do Espírito Santo, né, do dia de Pentecostes, então Jesus morreu, ele foi assunto aos céus, né, ele ressuscitou, está com Cristo, e o Espírito Santo vem, e ali começam as primeiras conversões da igreja, né? E nas pregações, então, a gente vê aqui um texto, né? 37. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, eles ouviram a pregação de Cristo através dos apóstolos e eles, no seu coração, eles sentiram que eles eram culpados, eles sentiram a responsabilidade. E eles perguntam assim: mas então o que a gente faz? Né? E no verso 38, Pedro responde... Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então, arrepender é o primeiro passo. Depois vem a parte do batismo, que daí a gente vai entrar numa outra lição específica para isso. Mas arrependimento é o principal passo. Arrepender, né? Confessar com a boca, crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para que haja, então, a remissão. E a remissão é o quê? É apagar, é o perdão. Remissão é a limpeza, o perdão pelos nossos pecados. Certo? Então, também na Bíblia a gente vê muito, né, a frase arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? João Batista preparou o caminho nesse sentido, né, que Jesus Cristo estava chegando, o reino dos céus através da vida de Jesus estava chegando. Em outros textos a gente vê muito essa palavra arrependei-vos, né? E o tempo está sendo cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho é boas novas. O significado de evangelho é boas novas. E as boas novas é Cristo, né? E Cristo é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Então, a gente vê aqui a palavra do arrependimento. Então, o primeiro passo que a gente deve dar é esse, arrepender. Tenha consciência, né, dos seus erros, do pecado. Arrependa, mude a vida. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia e Deus vai te confrontando e vai mostrando que aquilo desagrada a Ele, então você deve mudar a sua vida nesse sentido. Eu devo mudar a minha vida, né? E nós somos confrontados todos os dias, certo? O segundo passo que a gente deve tomar é o passo da fé. E para ser salvo, a gente precisa ter fé. Nós estamos em Atos, vamos lá em Atos 16:31, que fala assim, né? A conversão do carcereiro, é uma história muito conhecida. Lá no verso 30, e tirando-os para fora, aqui o apóstolo Paulo e Silas, né? E tirando-os para fora, disse: Senhor, que me é necessário para que me salvar? E no verso 31 responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a fé é importante. A gente tem a consciência, mas a nossa fé em ação, crer em Cristo, crer na providência, crer naquilo que Deus está fazendo na minha vida, crer em Deus, crer no Deus invisível, que a gente consegue perceber em tantos momentos, em tantas coisas, mas os nossos olhos visíveis muitas vezes, né, não vem mesmo. Então, é crer em Cristo. Então, é a fé salvadora. O que é fé? A Bíblia responde, lá em Hebreus 11:6, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé
E a Bíblia ainda diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante e é necessário que aqueles que creem em Deus, então sejam guiados por essa fé. Em vários momentos da Bíblia a gente vê, né? As pessoas foram curadas por Jesus e o que ele falou? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eles estavam conhecendo naquele momento o Messias, né? O prometido de Deus. E de uma forma muito diferente do que as pessoas esperavam, né? Porque elas aguardavam de que maneira? Que viesse um rei. Mas não foi dessa forma que Jesus Cristo veio. Ele é o rei das nossas vidas, é o rei no reino espiritual. Mas na época que ele veio em carne, ele não veio como um rei, ele veio de uma família de carpinteiros, né? E quando as pessoas se chegavam a Deus, elas sabiam que ele era quem tinha poder para curar. Aquele que era prometido de Deus. E quando ele perguntava o que você quer que eu te faça, e o cego respondia, eu quero ver, né? Ou a mulher do sangue hemorrágico tocou nas orlas de Jesus, se eu só tocar, eu sei que eu vou ser curada. Então, em todas essas palavras, Deus respondia o quê? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E não foi só a salvação da cura, né, e do perdão dos pecados. Principalmente a fé salvou de uma morte eterna, de uma separação, porque eles tiveram encontro com Deus. E a partir daquele encontro com Deus, eles tiveram uma vida com Deus, né? Eles têm a mudança da vida, perdão dos pecados. A Bíblia não conta algumas histórias depois, mas muitas histórias a gente vê depois como aconteceu, como o caso de Maria, né? Que seguiu a Cristo, e outros tantos que aparecem, que mostram muito a mudança de vida. Então vamos ver, é importante o arrependimento e a fé. Isso é o que nós precisamos fazer. Agora, o que Deus faz por mim quando eu aceito Jesus? O primeiro ponto, ele nos traz regeneração. Regenerar é gerar de novo, é nascer de novo, né? Vamos ver o texto de João 3. João 3 é um texto bem conhecido, 3-6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui ele está dizendo da regeneração, uma nova vida que nós passamos a ter com Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo é uma restauração, é uma regeneração. Então você tinha uma vida, né? Às vezes as suas atitudes eram boas, mas na mudança da sua consciência e as atitudes com essa nova mente, a mente que Cristo dá, então isso tudo é a regeneração de Cristo na sua vida. E a Bíblia fala ainda em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A nova vida como filhos de Deus, não mais como criaturas, perambulando sem sentido ou cumprindo, né, aquilo que só a minha carne quer, os desejos da minha carne. Não, mas a partir do momento que a gente sabe, nós temos uma identidade nova. Eu sou filha de Deus, né? Eu vou andar como filha de Deus, eu vou agradar a Deus como pai e vou ter essa intimidade com Deus como meu pai. Uma outra coisa que Deus faz para nós, né, um outro aspecto, então, é a justificação. Justificação é o ato soberano de Deus em declarar você livre de culpa. Então, eu sou pecadora, eu sou. Isso já está determinado. Quando eu nasci, eu já nasci pecadora. Tenho atos de pecado na minha vida que são atitudes que desagradam a Deus? Sim, tenho. Mas a partir desse momento, Deus fala o quê? Né? Você está justificado por Cristo. Então, ele é o ato de Jesus tomar o meu lugar. Eu sou pecadora, eu sou. Mas ele diz, você não é culpada. No tribunal, pá! Você errou, mas você não é culpada porque eu tomei o seu lugar. Então, justificação é o ato de Jesus tomar o meu lugar
para que não recaia sobre mim a sentença e a condenação das minhas atitudes. Isso é justificação, certo? Tem uma expressão que as pessoas falam assim, é Deus que me justifica. Como se fosse assim, é Deus que vai falar por mim, é Deus que vai fazer vingança por mim. Mas nós que somos cristãos, nós temos que ter esse entendimento. Quando fala é Deus que me justifica, é Deus que troca de lugar comigo. É Deus que toma o meu lugar culpado, condenado, toma a culpa, né? Levou essa culpa pela morte da cruz, para que eu pudesse ser livre, inocente, declarada inocente no juízo final e pudesse viver uma vida ao lado de Cristo. Vamos ver o texto que fala sobre isso? Romanos 5:1 é o texto que fala. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, pela fé, nós podemos crer que somos justificados por Cristo, certo? E lá em Romanos também fala, né? Romanos 8:1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é justamente isso, a justificação livra você da culpa, da sentença, certo? Também nós precisamos... tem um texto em Jó 9:2 que é uma pergunta de Jó, né? Como pode o homem ser justo para com Deus? Pelas suas próprias obras não tem como, mas justificados por Jesus Cristo, nós somos justos, né? Somos declarados, nós somos justificados, porque Ele tira esse pecado, limpa a minha vida pelo sangue do Cordeiro, para que eu possa me apresentar diante de Deus, certo? Então essa é a justificação. E um outro aspecto também da salvação, né? É a santificação. A santificação é mais um aspecto e é o tornar-se santo. Então é aquilo que Deus faz em mim pela minha busca por Ele. Ele me torna santo. E santo significa separado. Então é a separação de algo por Deus para o seu uso pessoal, para a sua alegria, para a sua glória. Então é um processo da salvação. Eu sou salva, agora eu vou me santificar, vou me tornar pura, vou me tornar separada para o uso e para a glória de Deus. Então essa é a santificação. A santificação é um processo, né? A regeneração é o ato de Deus me tornar uma nova criatura. A justificação é o ato de Deus, então, se colocar no meu lugar para que eu não venha sofrer a condenação pelo meu pecado. Ele me justifica, né? Ele me torna inocente. E a santificação é um processo que precisa ser desenvolvido, o processo de me tornar separado para a glória de Deus. Então, a santificação é mais um aspecto da salvação. Ela envolve a obra redentora de Cristo, né? A santificação precisa ser feita de acordo com a leitura da palavra de Cristo, porque na palavra de Deus é o nosso manual de vida. Ali Deus colocou para nós, né? E uma busca íntima com Cristo. Renunciar ao pecado também é santificação. E vem com arrependimento. Então, se eu não me arrependo, eu não renuncio ao pecado, então essa obra não se completa na minha vida. E a entrega da própria vida a Deus. Nós estamos em Romanos, vamos em Romanos para ler, né, 2 textos. Romanos 6, 18 e 19 diz, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como os servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresenteis agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Então a gente vê, e no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos aqui que nós precisamos ter a mudança de vida, deixar o pecado. E a santificação tem a ver com isso. Eu me arrependo, mudo minha vida, deixo o pecado para viver uma vida de propósito com Cristo. E mais um texto em Romanos 12,
de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos aqui 3 aspectos da salvação. Essa é algo que a gente deve refletir. Arrependimento. A diferença entre remorso, culpa e arrependimento. O arrependimento traz mudança de vida. O arrependimento também interfere na minha santificação, que é a separação. Deus vai me santificar para o uso dele, mas para isso eu preciso deixar uma vida de pecado para estar com Cristo. Amém? Então, nós vimos hoje sobre arrependimento, fé, regeneração, justificação e mais a santificação igual salvação. A salvação é uma nova vida. E a nova vida nos traz um novo amor, uma nova visão, uma nova atitude, uma nova disposição e um novo olhar a respeito dessa vida. Nós somos feitos filhos de Deus, somos feitos novas criaturas para a glória e honra do nome de Jesus. Então, se receber a Jesus significa isso, mudança. A nossa vida tem que mudar. A nossa vida, a nossa atitude e a nossa consciência a respeito disso. Um novo olhar a respeito de tudo isso. E para terminar, só mais uma vez, guarde no coração. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12. Que Deus abençoe sua vida, seu dia. Espero que você esteja sendo abençoado por essas palavras, que para mim me traz muito renovo a cada dia. Deus abençoe.